Vamos começar então falando sobre o eixo do hipotálamo, hipófise e da adrenal. Tá? E aí a gente tem, frente aos fatores estressores, né, físicos ou comportamentais, a liberação de CRH, né, pelo hipotálamo, e aí a gente vai ter então esse CRH sinalizando a hipófise, a liberação de ACTH, e o ACTH age, né, sobre a adrenal, liberando ali no córtex cortisol, aldosterona e DHEA. DHEA, um precursor de hormônios esteroides, e na adrenal lá, adrenalina, noradrenalina, que são genericamente chamados de catecolaminas. Bom, os hormônios do córtex da adrenal, né, a gente vai falar um pouquinho deles, eles são derivados aqui do núcleo esteroide, né? Então, a gente tem a modificação da molécula de colesterol, originando a pregnenolona. Eu vou formar os glicocorticoides, que é o cortisol, mineralocorticoide, aldosterona, e o dehidroepiandrosterona, que é um andrógeno pró-hormônio, precursor dos hormônios sexuais masculino e feminino. Essa é basicamente, né, esses principais hormônios finais que a gente está falando aqui, lembrando que o DHEA ele ainda pode entrar na via de formação de testosterona e de estradiol. Bom, vamos começar a falar aqui do cortisol. Coisa que é interessante a gente observar também é que frente ao estímulo estressor do ACTH, eu libero tanto o cortisol quanto o DHEA. Tá? Então o cortisol, aquele é o principal efetor da resposta metabólica ao estresse, ele vai diminuir a migração de leucócitos para o sítio inflamatório, diminuir as citocinas pró-inflamatórias e aumentar as citocinas anti-inflamatórias, promover um efeito geral de imunossupressão. Tá? E aí, além desse efeito anti-inflamatório, ele vai promover gliconeogênese, aumentar a quantidade de glicose na circulação, e ele também vai aumentar a proteólise, diminuindo a síntese proteica também. Além de aumentar a quebra de proteínas, ele vai diminuir a própria síntese proteica. Então, o cortisol é um hormônio antagônico à testosterona. E a gente não quer que durante a atividade física esse hormônio esteja muito elevado. Lógico que eu preciso de uma certa dose de cortisol até para gerar esse estresse importante da atividade física. A gente tem que manter esse estresse sob controle. E aí, como que a gente pode dosar o cortisol? Tá? Basicamente, a gente pode dosar o cortisol no sangue e em outros fluidos. Mas todas as vezes que eu tiver que falar de cortisol no soro ou plasma, cortisol do sangue, eu tenho que levar em consideração que algumas pessoas não gostam de fazer coleta de sangue, têm medo de agulha, não gostam de ir ao laboratório. Então, para essas pessoas, quando o cortisol estiver muito elevado no sangue, a gente tem que fazer uma alternativa, que é a fração livre quantificada na saliva. Outra questão é que o cortisol que está no sangue ou plasma, ele é, na sua grande maioria, um cortisol ligado numa proteína transportadora. E o cortisol que vai agir, a maior fração de cortisol que vai agir é a fração livre, que já desligou-se dessas proteínas de transporte. Então, percebam, é muito importante que a gente saiba diferenciar isso. Lógico, um valor de cortisol no sangue diminuído pode estar sinalizando aí, muito provavelmente, uma diminuição de função da glândula adrenal. Tá? A gente tem outras causas, mas a principal que a gente vai investigar é uma diminuição da atividade da adrenal ou também causas de diminuição de função hipofisária. Por isso que eu posso dosar o cortisol na saliva. A gente tem técnicas importantes de dosar o cortisol na saliva, tanto técnicas que se baseiam na coleta do salivete, quanto na própria coleta livre de saliva. Tá? Então, a melhor forma de avaliar o cortisol é efetivamente a saliva. Tá? Livre de estresse da punção, você pode fazer essa coleta no ambiente doméstico e você está quantificando somente a fração livre que passa para a saliva. Tá? A urina de 24 horas é uma possibilidade também, muito boa, você pode quantificar todo o cortisol que foi eliminado em um dia na urina, mas aí a gente tem um incômodo da coleta de urina de 24 horas. Existem técnicas aí de pesquisa começando a utilizar a dosagem no suor, mas isso ainda não dá na clínica, e a gente já tem pesquisas avançando bastante na quantificação do cortisol no cabelo. Qual que é a vantagem de quantificar o cortisol no cabelo? A gente poder avaliar o estresse crônico. Tá? As análises de cabelo ganharam bastante importância aí para pesquisar drogas de abuso, e o cortisol já está vindo nessa sequência. Em breve a gente vai ter essa possibilidade já nos laboratórios. Mas, de efetivo, o que a gente tem agora é sangue, sangue, saliva e urina de 24 horas.
Bom, eu sei que muitas pessoas ainda não têm a confiança ou às vezes consultam o laboratório e o laboratório não faz a dosagem do cortisol na saliva ou manda para um laboratório de apoio porque eles ainda não têm, né, os valores de referência. E aí eu coloquei aqui para vocês 2 estudos importantes, um retirado lá do meu livro, que é valores de referência para jogadores de futebol, que vocês podem aplicar aqui para praticantes de atividade física do sexo masculino, né? Tanto no período da manhã quanto no período da tarde, e também valores aqui para não praticantes de atividade física que a gente tem da literatura, tanto no período da manhã quanto no período da tarde. Percebam que homens e mulheres que não praticam atividade física têm mais cortisol na circulação do que os praticantes de atividade física. A gente tem aí uma adaptação importante, porque o efeito da atividade física também reduz um pouco o cortisol e melhora a resposta da testosterona, que são hormônios antagônicos. Então a gente vai ver daqui a pouco que você pode fazer relação testosterona-cortisol. Tá? E aí, como que a gente poderia aplicar isso no dia a dia, se você trabalha num clube ou se você quer colocar isso na rotina de algum atleta, de algum praticante que você está avaliando. Eu vou colocar um exemplo aqui, mas no dia que a gente tiver a nossa aula, né, o nosso encontro ao vivo, presencial ou teletransmitido, a gente vai ter oportunidade de verificar como isso pode ser feito na prática, assim, de uma maneira bem interessante para a gente avaliar esse estresse. Aqui eu coloquei valores de cortisol, né, antes e após uma partida de futebol. Então, os jogadores de um time de futebol júnior que a gente estava avaliando lá na cidade de Campinas, eles estavam disputando a Copa São Paulo e eles tinham um intervalo de 24 horas entre uma partida e outra. Tá? Então, na época, eram permitidas 5 substituições e o time poderia fazer essas 5 substituições ao longo da partida e então, por isso, a gente tem aqui 12 dos atletas que foram mais avaliados, que permaneceram mais tempo em campo e foram avaliados antes e imediatamente após a partida. Então, percebam que de manhã, né, alguns dos atletas que foram avaliados, eles já tinham cortisol de repouso iguais aos valores depois do jogo, muito acima dos valores de referência. Isso demonstra que o atleta, antes de participar da competição, ele já está ansioso, estressado, e ali isso vai impactar no desempenho. Por outro lado, se a gente olhar esses outros atletas, o número 4, o número 9, né, eles estão atletas, né, aqui que estão com um valor de liberação de cortisol muito acima do valor de referência e também comparado ao antes da partida. E aí a gente tem que pensar o seguinte: essa elevação, essa grande quantidade de cortisol que foi quantificada na saliva tem a ver com a intensidade e a entrega deles durante o campo. Isso vai refletir no desgaste e na recuperação deles. Então a gente tem que tentar estratégias aqui, e aí as estratégias que podem limitar a liberação de cortisol é o uso de carboidrato durante e imediatamente após o jogo. Você pode melhorar o aporte de proteínas para tentar inibir aquele quadro de proteólise. Então percebam várias estratégias que podem ser realizadas para evitar que esses ciclos sucessivos aqui de estresse possam interferir no processo lá de recuperação do atleta. Lembrando que ele ia ter que, depois de 24 horas, ele ia ter que estar apto para uma nova partida, o que a gente sabe que é muito difícil de acontecer. Então essa é uma dos exemplos que eu coloco para vocês aqui, mas no dia da nossa aula ao vivo a gente vai poder ver outras formas de se usar isso na prática do dia a dia, inclusive não com atletas, mas também com os praticantes de atividade física que a gente atende lá na academia.